Oi gente, bem-vindos ao canal Rubricano, me chamo Neide e hoje eu vim trazer para vocês a resenha do livro Escuridão Total, Sem Estrela, do Stephen King. Então vamos lá. Esse livro contém 4 contos. O primeiro deles se chama 1922, o segundo, O Gigante do Volante, o terceiro, Extensão Justa e o último, Um Bom Casamento. Então, assim, eu vou falar um pouco de cada conto. Depois eu vou falar da edição, que por sinal é muito bonito. Mas vamos lá. 1922 conta a história de um pai, junto com o seu filho, no qual eles planejam a morte da mulher, e ele convence o filho, um adolescente, a matar a mãe. Esse conto ele é muito instigante, muito sangrento, muito trash, se você gosta desse tipo de conto, eu achei um conto muito assustador pelo lado como se faz toda a manipulação, do personagem é o Winifred, se eu não me engano, eu não guardo o nome dos personagens. Ele tenta te convencer de toda maneira, nós leitores, que ele assassinou a esposa, por uma razão justa. Mas a gente vai ver que não foi bem assim. Então esse é o primeiro conto, assim, minha opinião, um conto muito bem escrito, com nuances bem descritivas, que é o estilo do Stephen King. Ele consegue te prender, várias descrições bastante interessantes, se você gosta desse tipo de conto, um conto muito peculiar, então, assim, se você gosta de sangue, esse conto 1922 é para você. Eu não posso falar muito dos contos, senão eu acabaria entregando. Então, eu estou falando somente por cima o que se trata cada conto. O próximo conto é O Gigante do Volante. Ele tem o principal tema, a vingança. Uma escritora, ela segue, depois de uma palestra num asilo, ela voltando, ela acaba sendo pega, estuprada por esse gigante. Então, o conto ele se baseia em todo o planejamento dela, a vingança dela contra essa criatura, esse homem, onde ela busca, digamos, a redenção dela. É muito interessante. Existe já uma adaptação no cinema, eu não vi ainda, mas esse conto ele é muito assim, como eu posso falar para vocês, é bastante interessante do ponto de vista que ela vai planejar tudo, ela quer aquela vingança, ela quer a justiça dela. Então se torna muito interessante a forma como ela faz toda esse planejamento. O próximo conto é o mais curto, acho que mais ou menos tem umas 40 páginas, que se chama A Extensão Justa, onde o nosso personagem principal, ele tem um câncer, ele já está com um câncer terminal, e um belo dia aparece um ser e propõe a ele que se passe que ele se cure dessa doença. Mas ao invés dele, digamos que é como se fosse um pacto com o diabo, o diabo faz esse pacto com ele, só que a doença dele passa para outra pessoa. Então esse conto ele é bastante cruel, eu achei, pela forma como o ser humano ele é egoísta, e ele é invejoso, e ele sempre quer ver o mal, digamos assim, o nosso personagem desse conto. Eu senti ele uma pessoa muito invejosa, ele tinha cobiça
pela vida do melhor amigo dele. Então, assim, ele passa, né, ele vende, digamos assim, a saúde dele, né, e passa essa doença para o melhor amigo dele, no qual ele odeia. Então você vai ver como o King ele faz isso com maestria, né? Onde o nosso personagem, que tinha muita inveja do amigo, né, vê agora todo o sofrimento dele e se sente feliz por isso, né? E o último conto, que foi o melhor para mim, na minha opinião, que é O Bom Casamento, né? Que vem aquela velha questão: você sabe com quem você casou, você sabe realmente o que se passa com aquela pessoa que você já convive há um certo tempo, né? Então eu acho que o grande lição, digamos assim, desse conto é realmente você não sabe com quem você casou, ou você nunca sabe realmente como é aquela pessoa que você, digamos, ama, que você convive. Então, O Bom Casamento conta a história, né, de um casal, claro, que um dia a mulher descobre uma coisa estranha no porão, né, da casa deles. Então, eu não posso entregar o conto. É um conto muito, muito inteligente, muito surpreendente. Eu gostei da forma como o King foi colocando as coisas para a gente descobrir. É um dos melhores contos desse livro. Para mim, os melhores contos desse livro é o segundo, né? É O Gigante do Volante, e o último, que é O Bom Casamento. Falando da edição, como sempre, a Soma de Letras ela consegue fazer uma capa, né, bastante simples, né, onde ela trabalhou essa parte, né, todo em negro, né, em negrito, e bastante legal quando você pega ele. Então, o livro em si do King, né, ele fala da escuridão total desses personagens, que de uma forma bem cruel, de uma forma bem inteligente, de uma forma bem sombria, todos os personagens têm um lado obscuro, né? O primeiro conto, né, é o do marido que quer convencer, né, digamos assim, nós leitores, de que ele fez o certo em matar a mulher dele, porque a mulher dele queria vender as terras já há bastante tempo na família deles. O segundo, né, a vingança, onde a mulher vai buscar a justiça, onde ela sofreu uma violência. O terceiro conto, né, a cobiça, a inveja, né, esse lado obscuro do ser humano. E o último conto, que é o lado mais que envolve tudo, né, do ser humano, como o ser humano é capaz de fazer isso, né, com certas coisas, certas situações. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da resenha, né, Escuridão Total Sem Estrelas, do Stephen King. Até a próxima resenha, até mais, tchau.